Olá pessoal, a terceira rodada terminou e tivemos 6 mudanças de lideranças nos grupos A1, A2, A3, A6, A7 e A8. Neste curta falaremos dos tropeços do Santa Cruz e da Portuguesa. Destaques também para a excelente vitória do Manauara sobre a Tuna Luso, as campanhas 100% do Asa de Arapiraca, Ceilândia e Luverdense e também do Joinville, outro forte candidato, agora líder do seu grupo. Também falaremos de alguns dados estatísticos que já começam a se mostrar interessantes. Primeiro, vamos lembrar que a Série D é uma competição regionalizada até as oitavas de final. Pelo regulamento é possível antever os possíveis adversários até essa fase. Assim, por exemplo, um time do grupo A1 pega um adversário do grupo A2 na segunda fase, na terceira pega um time do grupo A3 ou A4. O mesmo se diz em relação aos times dos grupos A5, A6, A7 e A8. Antes de falar dos grupos, mostraremos alguns números gerais da competição. Até a terceira rodada tivemos 96 jogos com 42 vitórias dos mandantes, 31 empates e 23 vitórias dos visitantes. Foram marcados 210 gols, sendo 119 marcados pelos mandantes e 91 pelos visitantes. 81 gols foram marcados no primeiro tempo e 123 no segundo tempo. Dos 96 jogos, quase um terço terminaram com o placar de 1-0, sendo 21 para o mandante e 6 para o visitante. O Asa de Arapiraca é o time com melhor ataque com 8 gols e talvez por isso tenha um dos artilheiros da competição. 3 times ainda não marcaram gol: Horizonte, Parnaíba e o surpreendente Souza da Paraíba. Do outro lado da tabela, Aparecidense, Luverdense e Santa Cruz de Pernambuco ainda não sofreram gol, ao passo em que o Humaitá do Acre tem a pior defesa, com 10 gols sofridos. Por falar em artilharia, nesse momento temos 5 jogadores no topo da artilharia, todos com 3 gols. Alex Gonçalves do Marcílio Dias, Giovanni, do São José do Rio Grande do Sul, Jonas Moreira do Trem do Amapá, Júnior Viçosa do Asa e Ronald da Tuna Luso. Ronald é autor do único hat-trick da competição até agora. Agora vamos falar da terceira rodada. Começamos com o grupo A1 e a grande vitória do Manauara sobre a Tuna Luso por 3-0. Com o resultado, o time do técnico Luiz Carlos Vinck passou a ocupar o primeiro lugar do grupo. Luiz Carlos Vinck fez boa campanha com o Brasiliense em 2024 e deveria ter algum crédito na montagem do time do Anápolis que subiu em 2024. É cedo, mas é bom ficar de olho o Manauara. Nos demais jogos do grupo, o Manaus conseguiu bom empate em Marabá. Outro empate no confronto local do Amapá, entre Sampaio e Trem. Por fim, no Acre, o Independência venceu até agora o pior time da Série D, o Humaitá, por 3-1. Com a classificação de hoje, o Manauara enfrentaria ninguém menos que o Sampaio Correia na segunda fase, nas oitavas, o vencedor de Jequié e Ferroviário. No grupo, há 2 destaque para a grande vitória do Maranhão sobre o Imperatriz por 3-0 e com isso tomando a primeira colocação do adversário. Maracanã e Altos também venceram e agora estão empatados em pontos com o Maranhão na primeira colocação. Esse grupo está muito equilibrado e 2 pontos separam o sétimo do primeiro colocado. Com a classificação de hoje, o Maranhão pegaria um grupo da morte no mata-mata. Enfrentaria o Manaus na segunda fase, nas oitavas, o vencedor de Santa Cruz e Sergipe. Por falar em Santa Cruz, o time pernambucano perdeu 100% de aproveitamento e reclamou bastante das condições do gramado do seu xará de Natal. Isso é Série D longe dos holofotes, campos ruins e pressão extracampo fazem parte da rotina da mais difícil competição do futebol brasileiro. Para além do empate do Santa Cruz, destaque para a vitória do América de Natal, fora de casa, diante do Central. Com esse resultado, o Alvirrubro está na primeira colocação do grupo A3. O América de Natal enfrentaria o Lagarto de Sergipe na segunda fase, nas oitavas, o vencedor de Altos do Piauí e Tuna Luso do Pará. O grupo A4 tem um dos destaques da competição. Se houve mudança de líder nos grupos A1, A2 e A3, no A4 o Asa venceu seu adversário local por 1-0 e manteve-se na liderança. Destaque também para a grande vitória do Sergipe sobre o Lagarto por 3-0, resultado que colocou na terceira posição do grupo, atrás do Jequié que manteve o 100% em casa ao vencer a União do Tocantins por 1-0. Na segunda fase, o Asa enfrentaria o Central de Pernambuco e, nas oitavas, o vencedor de Águia de Marabá e Maracanã do Ceará. No grupo, há 5 destaques para as vitórias de Ceilândia e Luverdense nos confrontos locais. Com esses resultados, Ceilândia e Luverdense se juntaram ao Asa de Arapiraca como únicos times com 100% de aproveitamento. No próximo final de semana, os 2 times se enfrentam no Mato Grosso. Também destaque para a vitória do Goiânia sobre o Porto Velho, se juntando ao capital como perseguidores do time do G4. Com a classificação atual, o Ceilândia enfrentaria a Portuguesa de Desportos, outro time que perdeu a liderança e caiu muito na tabela. O vencedor enfrentaria o Barra de Santa Catarina ou o Itabirito de Minas nas oitavas. O grupo A6 tem a grande surpresa da Série D 2025. O Rio Branco do Espírito Santo venceu mais uma dentro de casa e assumiu a liderança do grupo. De quebra, o Água Santa venceu a Portuguesa de Desportos e colocou o time paulista no caminho do Ceilândia. Muita água vai rolar ainda. O problema para o Rio Branco,
como de resto de qualquer time dos grupos A5 e A8, é que na segunda fase teria adversários muito difíceis. Primeiro, enfrentaria o misto na segunda fase, nas oitavas, enfrentaria o vencedor de Inter de Limeira e Azuris do Paraná. Por falar em Inter de Limeira, o time paulista tropeçou diante do Monte Azul e perdeu a liderança do grupo. Com isso, o Cianorte atropelou o Cascavel, que vem mal das pernas, e assumiu a liderança. Destaque também para a vitória do Operário do Mato Grosso do Sul, que foi até Uberlândia e venceu por 3-2. Com os resultados de hoje, o Cianorte também teria um chaveamento difícil até as oitavas de final. Na primeira fase enfrentaria o São José do Rio Grande do Sul e depois o vencedor de Água Santa e Aparecidense. Ninguém terá vida fácil nos grupos A5, A6, A7 e A8. Chegamos enfim ao grupo A8. Aqui também tivemos mudança de liderança. De maneira geral, apenas Asa de Arapiraca e Ceilândia mantiveram as lideranças de seus grupos. Nos grupos A1, A2, A3, A6, A7 e A8 tivemos mudança de líder. No grupo A8, como não poderia deixar de ser, destaque para a vitória do Joinville sobre o Azuris e também para a vitória do Zequinha sobre o Brasil de Pelotas fora de casa. Com os resultados de momento, o Joinville enfrentaria o Goiatuba na segunda fase, nas oitavas, enfrentaria o vencedor de Luverdense e Maricá. Ainda é muito cedo para fazer previsões. Os times ainda estão muito embolados. A rigor, tirando o Humaitá, todos têm chance de classificação. Claro, Cianorte, Parnaíba e Cascavel têm tido campanhas decepcionantes. Por outro lado, o Rio Branco do Espírito Santo é uma grande surpresa. Na próxima rodada veremos do que o Rio Branco é capaz diante do Água Santa, vice-líder, fora de casa. Mas todos os olhos devem estar voltados para dois jogos principalmente. No grupo A5, dois times com 100% de aproveitamento se enfrentam, com Ceilândia enfrentando a Luverdense. Em Recife, com certeza teremos casa cheia para outro confronto entre líderes, com o Santa Cruz enfrentando o América de Natal.